Blumenau, segunda-feira, 23 de junho de 2014. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias de hoje. Presidente da Câmara cobra melhorias no transporte coletivo de Blumenau. Parlamentares analisam projeto que poderá permitir a entrada gratuita de acompanhantes de portadores de deficiência em espetáculos aqui na cidade. Parlamentar destaca a importância em combater o trabalho infantil em Blumenau. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora aqui no TVL Notícias, que está começando. O número de mortes no trânsito foi comentado pelo vereador Diogo Santos. O parlamentar afirmou que o Brasil lidera o ranking de óbitos. Em 2012, foram mais de 60 mil mortes no local do acidente. Ainda apontou que o mundo está avançando nas estatísticas e aqui no Brasil está retrocedendo. O número de acidentes caiu na Alemanha, Austrália e China. O vereador Diogo Santos ressaltou que, além dos governos, os motoristas também podem ter atitudes para evitar os acidentes. O parlamentar destaca a importância no combate do trabalho infantil. No mês de junho, celebramos o combate contra o trabalho infantil, realidade cruel vista em muitos países, inclusive no Brasil, apesar dos avanços na política de proteção à infância e ao adolescente, desde a criação do Estatuto da Criança e Adolescente. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil foi instituído no ano de 2002 pela Organização Internacional do Trabalho e Blumenau conta também com o Dia Municipal contra o Trabalho Infantil, estabelecida por lei em 2013, de autoria do vereador do PSD, Mário Hildebrand. Essa data é de extrema importância para que nós, como sociedade, possamos tomar consciência do nosso papel no combate ao trabalho infantil, para que a gente possa, de fato, fazer diferença nas pequenas coisas, desde o nosso olhar diferenciado para as crianças e para os adolescentes, quando os vemos em situação de trabalho degradante, quando os vemos exercendo funções que não estão de acordo com a sua idade e quando os vemos trabalhando muitas vezes o dia inteiro ou mesmo que seja parte do dia sem o devido registro em carteira e ainda por consequência, não indo para a escola. No Brasil, o trabalho é permitido a partir dos 14 anos de idade e até esta data é fundamental defender a permanência do adolescente no ensino regular. O parlamentar lembrou que na condição de secretário de Assistência Social do município na administração passada, foi possível transformar o número de atendimentos do programa de erradicação do trabalho infantil, reduzindo de 400 para 120 as situações de desenvolvimento do trabalho precoce. Hoje, há 17 famílias em acompanhamento. Que a gente possa, primeiro, lembrar que o trabalho infantil traz consequências físicas, psíquicas e muitas vezes motoras para os nossas crianças e adolescentes. E segundo, que outra consequência grave que nós entendemos é a perda da oportunidade da escolaridade. Isso nós queremos evitar, por isso essa data precisa ser lembrada, trabalhada e conscientizada para cada um de nós dentro da sociedade. Para Mário Hildebrand, é fundamental a importância do Estado oferecer condições de permanência no ensino e qualificação técnica de aprendizagem. O Estatuto da Criança e do Adolescente traz hoje muito claro a questão do trabalho como aprendiz a partir dos 14 anos de idade, dos 14 aos 16, onde ele pode e até deve, eu diria assim, trabalhar meio expediente e tendo a oportunidade, primeiro, de buscar conhecimentos e segundo, de receber uma remuneração e terceiro, de ser apoiado pela família e não ter evasão escolar. Então, dentro dessa questão, existem hoje entidades sérias no nosso município, no nosso estado, CIE, Centro de Integração Empresa Escola, SENAI, SENAC e a própria Fundação Pro Família, que é uma fundação pública da cidade, fazendo esse trabalho, fazendo essa inserção no mercado de trabalho com várias empresas que disponibilizam vagas. O vereador Yendes Mantal informou que foram abertos os envelopes da licitação para pavimentação e sinalização viária das ruas Jacob Naichen e Ricardo Gheorghe, no bairro Itoupava Central. Disse que apresentaram já os envelopes às empresas Pacopedra e consórcio Engeplan e que as propostas de preço serão agora analisadas. Yendes Mantal afirmou que já nos próximos dias a população vai conhecer qual empresa fará esta obra importante e tão aguardada pela comunidade.
E veja a seguir. Presidente da Câmara cobra melhorias no transporte coletivo de Blumenau. Parlamentares analisam projeto que poderá permitir a entrada gratuita de acompanhantes de portadores de deficiência em espetáculos aqui na cidade. TVL Notícias volta já. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O vereador Jefferson Forest fez um apelo aos colegas parlamentares para que não votassem mais nenhum projeto do Poder Executivo antes que o impasse da greve dos servidores não seja resolvido. Propôs ainda a formação de uma comissão no Legislativo para buscar soluções junto ao prefeito. Jefferson Forest comentou que o Supremo Tribunal Federal assegura que não pode haver descontos dos dias parados dos trabalhadores por motivo de greve, enquanto o movimento não for julgado ilegal. Está sendo analisado pela Câmara de Vereadores um projeto de lei que permite entrada gratuita de pessoas acompanhantes de portadores de deficiência em espetáculos culturais e esportivos. A proposta foi apresentada na semana passada e agora o repórter Marcos Roberto Jana tem as informações para a gente. Exatamente, Rodrigo. Este projeto do vereador Jefferson Forest, do Partido dos Trabalhadores. E o próprio vereador está conosco. Vereador, eu gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa sua decisão, o porquê desse seu projeto de lei que está tramitando aqui no Legislativo. Se a pessoa com deficiência, ela tem que ter cada vez mais acesso social, mais acesso à cultura, mais acesso a todos os espetáculos que se organizam na cidade. Isso é bom, qualidade de vida, né? E o acompanhamento de uma pessoa ao seu lado, que facilite muitas vezes, né, o seu acesso, é importante para isso. Por isso apresentamos o projeto, vai passar pelas comissões e tenho certeza que o nosso plenário vai aprovar pela importância social, cultural que ele tem para a cidade de Blumenau. Vereador, acompanhantes em todos os espetáculos, como é que funciona a regulamentação na prática? Sim, todos os espetáculos de teatro, shows, espetáculos circenses que houverem na cidade de Blumenau, né, terão que se adequar a essa nova lei, permitindo a entrada do acompanhante junto da pessoa com deficiência. Esse projeto poderá receber ainda algumas emendas? Sim, pode receber emendas, né, está livre para o próprio debate do parlamento, das próprias comissões para analisarem todas as suas questões legais e assim que for possível tramitar dentro do nosso legislativo pode ir a plenário. Vereador, como justificativa, o senhor está animado com esse projeto? O senhor já falou com seus pares? Está animado com a aprovação do mesmo? Sim, com certeza, Marcão, porque nós temos aqui a entidade, a Bludef, nós temos as pessoas com deficiência no município bastante organizadas nesse sentido, né? Então não temos dúvida que o projeto pode ser aprovado, inclusive, né, com a maioria dos membros do Legislativo e também com o apoio de todas as entidades que representam as pessoas com deficiência no município. Ok, vereador, muito obrigado pela entrevista. Eram essas as informações de momento. Este projeto de lei vai tramitar agora pelas comissões legislativas permanentes e depois será avaliada pelos parlamentares aqui no plenário do Legislativo. Eram essas as informações. Voltamos aos estúdios. Com você, Rodrigo. Obrigado, Marcão. Já foram publicados os novos editais do leilão da Sulfabril. Os documentos atualizam as regras para venda, agora com mudanças para facilitar a participação dos interessados. Uma delas é de que o valor dos lances iniciais será mais baixo. Os bens da massa falida estão avaliados em 160 milhões de reais. Desta vez serão 2 leilões, um dia 5 de agosto e outro dia 16 de setembro, no fórum aqui de Blumenau. Algumas cidades de Santa Catarina estão com mais mesários voluntários cadastrados do que necessário. Rio Negrinho é a líder em pessoas querendo trabalhar nas eleições. O mesmo acontece nas regiões de Campos Novos e também lá na região de Canoinhas. Contraste com o índice baixo de voluntários acontece em cidades como Dionísio Cerqueira, Palma Sola, Papanduva e Monte Castelo. Para ser mesário, nas eleições deste ano, basta entrar no site do TRE e fazer lá o seu cadastramento. Novos ônibus do transporte coletivo, estações de pré-embarque e situação dos terminais urbanos são alvos de questionamento do presidente da Câmara de Vereadores.
A empresa Nossa Senhora da Glória comprou 83 novos ônibus para renovar a frota de Blumenau, cumprindo uma exigência contratual. Foram retirados de circulação os ônibus do ano de 1997 e entraram esses ônibus de 2010 e 2011, comprados da empresa Leblon de Curitiba, que atendia a cidade de Mauá, no estado de São Paulo. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, questionou a compra dos ônibus usados. Velhos ônibus, 82 novos velhos ônibus, o que é lamentável para a cidade de Blumenau, uma cidade que sempre foi exemplo para o Brasil, especialmente no que diz respeito ao transporte coletivo. E nos últimos anos, Blumenau tem perdido muito nesse sentido. Meu registro foi no sentido da insatisfação de Blumenau ficar nessa situação, tendo em vista de que nosso transporte, os ônibus estão em condições inadequadas, os nossos terminais em condições inadequadas, os nossos pontos em condições inadequadas, o número de ônibus na condição inadequada na grande maioria dos horários, a necessidade de melhorias. A empresa de ônibus Nossa Senhora da Glória é responsável por 66% da frota dos ônibus do consórcio Siga em Blumenau. O presidente do Legislativo blumenauense também questionou a capacidade de acolhimento dos pontos de pré-embarque, localizado nas ruas 7 de Setembro e Beira-Rio. Quando se discute mobilidade, temos que discutir mobilidade também e com direito à nossa população. Além do que, a minha preocupação com o constante descumprimento da legislação trabalhista por parte das empresas ou por parte daqueles responsáveis que têm, por vezes, deixado a nossa população sem esse direito, deixado a nossa população sem o transporte coletivo e prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras que estão hoje prestando esse serviço na condição de motoristas, cobradores e todos aqueles que estão dentro da estrutura do transporte no município de Blumenau. O parlamentar também se mostrou preocupado em relação ao sucateamento dos terminais urbanos. Segundo o vereador, o atual valor da tarifa do transporte coletivo não corresponde com a qualidade do serviço. Blumenau sempre trabalhou na lógica de ter o transporte coletivo no padrão Blumenau, que era melhor do que o padrão FIFA. No entanto, o que nós estamos vendo hoje, esse padrão não é o padrão que nós esperávamos. Quem tem acompanhado as imagens, quem está nos terminais, quem está no dia a dia, quem está na busca de pontos ou na falta de pontos, sabe que o padrão está bem aquém daquilo que Blumenau merecia e que Blumenau merece. Desde que o antigo prefeito, quando abriu a negociação, quando recebeu 10 milhões e 126 mil reais para implementar melhorias no transporte coletivo e que, pelo visto, não foi implementado, esta diferenciação, este comparativo entre tarifa, valores e tudo aquilo que faz parte do custo, penso que está além daquilo que deveria estar na realidade a partir do momento que o serviço começou a ser precarizado. A Uniaselv abriu as pré-inscrições para os cursos técnicos gratuitos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Governo Federal. Em Blumenau, são cursos de informática, logística, programação de jogos digitais, nutrição e dietética e técnico em reabilitação de dependentes químicos. A pré-inscrição deve ser feita pela internet. O jovem recordista mundial e atleta paraolímpico do Brasil, Alan Fontelli, será o padrinho da meia maratona Caixa Bela Vista Country Club, que chega este ano à 30ª edição. O corredor é especialista em provas de velocidade e estará por aqui então no dia da tradicional corrida do Bela Vista. Além dos cadeirantes, neste ano a prova será aberta também para corredores cegos. As inscrições para a meia maratona com valores variados seguem até o próximo dia 16 de julho. Há possibilidade de participar da caminhada ou a maratoninha apenas com a doação de alimentos não perecíveis. A corrida é no dia 20 de julho. Vamos até o Alerta Blue agora com as informações da previsão do tempo. A semana iniciou com bastante nebulosidade em boa parte do Vale do Itajaí, inclusive aqui em Blumenau, em decorrência aí de um sistema meteorológico que atua lá no Rio Grande do Sul. Mas ao longo desta segunda-feira, então, o sol vai aparecer, mesmo que entre muita nebulosidade. A temperatura vai entrar em elevação e a máxima hoje atinge até os 23 graus. Gustavo Verardo, do Alerta Blue, com a previsão do tempo. Já que estamos em época de Copa do Mundo, vamos continuar falando de futebol. Você sabia que Blumenau já teve um time de futebol chamado Amazonas Esporte Clube?
Foi na década de 20 que os operários da empresa industrial Garcia se reuniram com a finalidade de fundar um clube de futebol para proporcionar lazer e entretenimento. Denominado de Amazonas Esporte Clube, esta agremiação conquistou muitos campeonatos, levando alegria aos seus associados. Na imagem que você vê aí, o primeiro quadro do Amazonas Esporte Clube, a data é de setembro de 1934. E amanhã você acompanha o TVL Comunidade. O programa vai ao ar 15 para as 2 da tarde e tem as reprises também durante toda a semana. Outras informações da Câmara de Vereadores você encontra lá na internet. O TVL Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Então, obrigado pela sua companhia, boa semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá!